e ao 8, onde nós estaremos refletindo no nome de Jesus na palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Rayane. Eu não sei mais qual é a cidade que ela está morando, mas ela está conectada conosco aí. Que Deus abençoe a sua vida. Demais irmãos que estão acompanhando a gente aí, em nome de Jesus. Deus seja glorificado através do seu povo, que em qualquer lugar onde está buscando o Senhor. Abaixa um pouquinho mais. Buscando ao Senhor e se rendendo aos pés dele. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 ao 8, diz o seguinte: E Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jeduntum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, sobre a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jeduntum, os filhos Gedalias, Zerir, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sobre a direção de Jeduntum, seu pai, que profetizava com harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidaute, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente, o rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam à direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas para o ministério da casa de Deus. Estando Asaf, Jeduntum e Remã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. E lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar ao Senhor nessa noite pela sua santa e gloriosa palavra. Pedir que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha falar conosco e venha, mais uma vez, meu Pai, revelar o seu querer à tua igreja que aqui se reúne e àqueles que estão nos acompanhando pela mídia social. Eu peço nessa noite, no nome de Jesus, que o Senhor continue falando ao seu povo e abençoando a sua igreja de maneira gloriosa e graciosa, para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Por aí sentar, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar diversas passagens que falam sobre a responsabilidade do povo de Deus quanto ao chamado que Deus deu a ele para exercitar, para cumprir, para exercer enquanto estivermos aqui. Mas tem um texto que eu acho muito bacana, na realidade um verso, que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, quando está próximo da sua partida, para o Senhor. É lá na primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo vai dizer exatamente para Timóteo a seguinte expressão: alguém que aspira o episcopado, excelente obra almeja ou deseja. Quando nós lemos essa frase, esse texto, vou estar ministrando hoje na revista atualizada, todos os textos.
Quando você lê essa expressão de Paulo, você vai estar dizendo assim: ah, mas Paulo aqui está dizendo que quem deseja o ministério pastoral, que é esse o ministério que Paulo está dizendo, está almejando uma excelente obra. Mas na realidade, irmãos, por mais que Paulo está aplicando essa excelente obra ao ministério pastoral, de maneira específica no verso, nós podemos perceber em toda a Bíblia que não é apenas o ministério pastoral que é uma obra excelente, mas sim todo e qualquer ministério que o Senhor colocou na nossa mão. Nós estamos caminhando já 7 meses com o nosso curso Lidere, e glórias a Deus, nós temos tido pessoas que estão crescendo ministerialmente, aprendendo, outros que estão iniciando agora. Amanhã vamos começar mais uma turma com 6 a 7 novos alunos que vão estar fazendo o Lidere 1, e tem sido maravilhoso ter esse tempo. Nós já estamos tendo alunos que já estão ensinando, coisa tremenda, porque esta é a obra que Deus nos chamou, para exercermos o ministério. E qualquer ministério que o Senhor colocou em nossa mão, ele precisa ser feito de modo excelente e ser encarado de modo excelente. Quando nós lemos o texto sagrado, vamos ver que o autor do texto usa muito a expressão ministério, o texto base da nossa ministração de hoje. E o que significa esse termo, ministério? Nós já aprendemos. Quem está indo lá no Lidere, no módulo 3, nós estamos falando exatamente disso, já mais ou menos, mais uns 2 meses, falando constantemente sobre isso. E ministério significa serviço, uma palavra que se origina do latim e que significa serviço. E quando nós lemos a Bíblia, esse mesmo termo, no Novo Testamento, vai ser diácolos, e que é a mesma expressão usada para diáconos. E nós temos aprendido no Lidere que diáconos não são apenas os oficiais que são eleitos na igreja, no nosso caso, presbiterianos, eleitos para ser diácono. Todos nós fomos chamados para ser diáconos. Todos nós fomos chamados para servir. Se você ler em Mateus capítulo 20, verso 28, Jesus vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. É isso que está escrito, Mateus 20, 28. E nós então aprendemos com Jesus, porque Jesus ele veio, e ele veio com a intenção, irmãos, a gente fala muito de Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como o pastor, mas esquece que mais do que pastor, profeta, sacerdote, Jesus foi diácono. Ele veio para servir. E aí ele nos ensina, dizendo que assim como ele veio para servir, nós precisamos servir também. Paulo vai confirmar as palavras de Jesus em Filipenses capítulo 2, quando disse que o Senhor não julgou ser igual a Deus, mas em forma, ele se fez homem. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, ele diz, ele se tornou escravo. Ei, meu irmão, Jesus, ele veio, ele abriu a mão de toda a sua glória para se tornar servo e escravo de todos. E em João capítulo 13, lá nos versos 14 e 15, nós temos um momento em que Jesus, após ter lavado os pés de cada um dos seus discípulos, ele disse para os seus discípulos: vocês me chamam de mestre, não chamam? Me chamam de pastor, me chamam de líder. Pois é, eu como mestre de vocês vos lavei os pés. E lá no verso 13 e 14, olha o que Jesus disse: ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. É o texto sagrado. Então, irmãos, a pergunta é: você já sabe que Jesus veio para servir, e você sabe que Jesus quer que você sirva assim como ele serviu. Então a pergunta é: você tem servido como Cristo quer que você sirva? Você tem olhado para a igreja como um lugar para buscar ou um lugar para entregar? Você tem olhado para sua família na fé como um lugar para passatempo, como um lugar para entretenimento, um lugar
que eu visito por religiosidade, ou um lugar onde eu posso dar de mim a outras pessoas, onde eu posso entregar de mim às pessoas que o Senhor salvou. É esse o objetivo. Isso é ministério. Nós podemos até dizer, eu faço parte do ministério de louvor, faço parte do ministério de pregação, e tantos outros. Inclusive eu mandei um formulário para vocês responderem em qual ministério vocês desejam atuar. Mas acima de todos esses que você colocou lá, todos esses, o seu principal ministério é servir. Porque em todos esses você vai estar servindo em alguma coisa. Nós precisamos entender que dos 5 propósitos que essa igreja aqui acredita e está vivendo, o propósito de adoração, o propósito de comunhão, o propósito de discipulado, o propósito de missão, todos esses está, de alguma forma, contemplando o propósito de serviço. Todos esses está atrelado ao propósito de serviço. Mesmo que organicamente, organizacionalmente, não vai estar lá. Mas você, ao fazer alguma coisa, você vai estar vivendo o propósito de serviço. Porque são interligados. Então, eu preciso convidar vocês a refletir que nós não estamos aqui para ser servido, como Jesus também não veio para ser servido, mas para servir. E é por isso que um cristão genuíno, que não aprendeu o valor do serviço, ele ainda não pode ser chamado de cristão. Uma pessoa que se diz cristão, vou reformular a frase. Uma pessoa que se diz cristão, mas não aprendeu o valor do serviço e não serve, ele não pode ser chamado de cristão, porque o cristianismo está entrelaçado com o serviço. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu não posso me declarar um autêntico cristão, alguém que ama a Deus e que cumpre os seus propósitos e desígnios, se eu não abrir mão da minha vontade para servir a outras pessoas. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Olha o que a Bíblia diz. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Irmãos, quando você trabalha, você não está trabalhando para o pastor. Quando você está envolvido em um ministério, você não está apenas fazendo algo para pessoas, você está fazendo algo a Deus através das pessoas. Uma coisa que nós temos falado muito no Diacop é que nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós agradamos a Deus servindo pessoas. Não adianta, meu irmão. Eu gosto muito quando Paulo diz dos macedônios, que lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, quando Paulo diz, primeiro eles deram a Deus e depois a nós. Isto é, primeiro eles se voluntariaram a servir a Deus e depois se voluntariaram para nos auxiliar e nos ajudar. Então, quando eu falo de consciência cristã no exercício do ministério, a primeira coisa, assim, a primeira questão que precisa ser pontuada aqui, pessoa que não serve não é cristã. Não serve, não é cristã. Porque o próprio Cristo serviu e nos ordenou que seguíssemos o seu caminho. Agora, servindo como? Fazendo o quê? É isso que você precisa descobrir. Como Deus quer que você sirva. E, amado, a gente não pode começar a entender isso de maneira qualquer. Não, estou fazendo, estou servindo, eu estou fazendo a obra aqui, e você acaba meio que fazendo relaxadamente, ou de qualquer forma, ou meia boca. Irmãos, é melhor que você ore a Deus, faça, Senhor, me ajude, trabalhe meu caráter, porque eu quero fazer com excelência. Porque lá em Jeremias 48, verso 10 diz, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E como falamos de maneira, fazer a obra de Deus relaxadamente, não é porque você não alcançou o nível de excelência. Não, é porque você tem um nível e não está usando todo esse nível para a glória de Deus. Entenda isso, o que é fazer a obra de Deus relaxadamente? Não é você olhar para si e olhar para alguém e dar essa comparação. Nossa igreja não faz como a igreja Y faz melhor. Não, não é nada disso.
É você fazer o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. É olhar para o que você tem, os mecanismos que você tem. Alguém pode olhar para o louvor da nossa igreja e traçar um monte de crítica. Alguém pode olhar para a pregação, para o sistema de ensino e traçar um monte de crítica. Mas é uma coisa que, irmão, podem criticar o que for, mas nós temos que ter a consciência, é o nosso melhor? Se é o nosso melhor, fiquemos em paz. É o seu melhor? É tudo que você pode dar naquele dia, naquele momento? Aleluia! Agora, difícil é quando nós somos criticados e nós temos a consciência que a crítica faz sentido, porque eu poderia dar 9 e eu estou dando 5. Por quê? Porque eu não treinei, eu não ensaiei, eu não me envolvi, eu não aprendi, eu não busquei. E isso vai fazer de maneira relaxadamente. Porque eu tenho oportunidade e eu não a busco. Quando você lê Oséias, se não fala a memória, capítulo 4, diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o mesmo texto diz que o falta de conhecimento não é porque eles não tinham oportunidade de conhecer. É porque tinham oportunidade de conhecer e eles não buscavam, eles não queriam. Então, quando nós olhamos para o ministério, eu preciso compreender que o Senhor ainda está convocando, o Senhor ainda está chamando pessoas, mas pessoas que se comprometam a dar o melhor na sua condição. Até Deus dar condições melhores para fazer muito mais melhor, ou melhor ainda. E é sobre essa consciência que nós precisamos ter. Porque o texto que você leu comigo, o texto base aqui, o livro de 1 Crônicas, está falando de um momento em que Davi está separando os ministérios para servir no templo. Aliás, para servir no tabernáculo, que o templo seria construído posteriormente com o filho dele. Davi, quando sobe ao governo de Jerusalém, de Israel, Davi, ele começa a trazer uma característica de cidade. Porque se você parar para pensar, olha bem, volta comigo na história. Em toda a história de Israel, antes do governo davídico, Israel se comportava como tribos. Era a tribo de Azer, a tribo de Gade, a tribo de Zebulon. Eram tribos e cada uma vivia a sua maneira, fazendo do seu jeito. Até o momento da época do juízo, ali 250 anos, o povo estabelecido na terra, vivendo como tribos. Vamos pegar aí uma metáfora semelhante a índios, né? Mas não é bem igual índio, mas só para você entender, cada um cuidando do seu quadrado, não havia uma consciência de nação. Aí então eles pedem um rei ao Senhor, e Deus então concede o rei, e dá a eles Saul. Só que Saul, ele se preocupa mais em guerrear, em conquistar reinos, enfim, do que propriamente construir um país, dar uma característica de país. Então, somente no governo de Davi, que aquelas 12 tribos de Israel começam a tomar uma consciência de que, nós não somos mais independentes, nós somos uma nação, somos um povo, e nós temos um rei. Então Davi começa a colocar tributos, Davi começa a construir, a fazer uma reforma política em toda Jerusalém. E nessa reforma política, nessa reforma estrutural que Jerusalém está passando, através do governo de Davi, porque, irmãos, entendem uma coisa, tem muita gente que fala, a política e a igreja não se misturam, irmão. A política sempre esteve dentro do processo organizacional, lideranças constituídas, e Davi, então, ele está fazendo um papel de rei, mas também está fazendo um papel de, vamos usar a nossa figura de linguagem, de presidencial. Ele está organizando as estruturas, e nessa organização ele fala, vamos agora organizar os ministérios que vão servir ao Senhor. E aí ele vai chamar os levitas, que ao contrário do que muitos pensam, levitas não estavam envolvidos apenas com música. Levitas cantavam, sim, tocavam, sim, mas cuidavam de muito mais outras coisas. Os levitas na Bíblia está muito mais relacionado à missão dos diáconos do que propriamente dos músicos na igreja. Então, quando nós olhamos agora, Davi está chamando 3 homens, 3 líderes, reunido agora com os chefes dos soldados, com o chefe do
do exército, ele vai levantar 3 líderes com suas respectivas famílias, e agora vai colocar uma organização na parte do louvor. Mas ele já tinha feito uma organização em várias outras áreas. Nós lemos o trecho que ele está agora organizando a parte da música no ministério. E é nesse texto agora, nesses 8 versículos que nós lemos. Ei, eu quero convidar você que está aqui e você que me assiste em casa, sobre 5 princípios que quem realmente quer levar a sério o seu ministério precisa aprender. Tem alguém aqui que entende que tem um ministério da parte de Deus, ainda que não exercendo? Você quer ser responsabilizado por esse ministério? Porque entenda uma coisa, irmão, a parábola dos 10 talentos é uma verdade. Um dia o Senhor vai cobrar de você o que Ele tem te entregado. Um dia o Senhor vai falar: meu filho, o que você tem feito? O que você fez com o que eu te entreguei? Se você não importa com o resultado final da sua vida com Deus, é um problema seu. Mas é meu papel alertar você que está aqui, você que está em casa, que um dia estaremos diante de Deus e Ele vai dizer para mim e para você o que você fez com o ministério que eu pus na sua mão. Eu costumo dizer aqui para os irmãos, eu tenho falado por onde eu passo. Eu não levo a sério o meu ministério pastoral, o meu ministério de discipulado, aquilo que Deus pôs na minha mão para fazer. Eu não levo a sério, eu não faço as coisas da melhor forma que eu tenho condição de fazer, por medo das pessoas, ou por medo da retaliação, por medo da crítica, por medo da zombaria. Não, nada disso. Nada disso me coloca medo. Sabe por que eu levo a sério o que Deus coloca na minha mão? Porque eu sei que um dia Ele vai estar diante de mim e eu vou estar diante dele. E Ele vai dizer assim para mim: Patrick, o que você fez com o povo que eu coloquei nas suas mãos para você cuidar? O que você fez com os ministérios, dons e talentos que eu coloquei na sua mão? O que você exerceu? Quantas vidas você salvou com isso? Quantas pessoas você transformou? Quantas pessoas foram abençoadas? Eu quero um relatório completo. E nesse dia, eu sei que eu vou ter muita coisa errada e muita falha diante de Deus, que eu falo: Senhor, me perdoe, Senhor, eu não consegui, eu não fiz, essa eu deixei de fazer por relaxo, vou ter muita coisa, talvez, sim, que eu vou ter que me justificar com Deus. Mas eu quero, em nome de Jesus, que naquele grande dia, seja o mínimo possível, que eu tenha muito mais acerto do que erro, que eu possa falar assim: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. É isso que eu quero que Ele fale de mim. E é isso que eu incentivo você que me ouve a buscar ouvir naquele grande dia. Enquanto você tem vida, enquanto você tem tempo, se organize. Como o Senhor usou o profeta Isaías para dizer a Ezequias: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer e não vai viver. Eu venho como ministro de Deus para falar para você que está aqui, para você que me ouve: coloca seu ministério em ordem. Não porque você vai morrer, mas porque em qualquer momento Jesus pode voltar, ou Ele pode te chamar mesmo, e você precisa prestar conta de tudo que Ele tem posto em suas. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Então, qual é o primeiro princípio que eu tenho que ter consciência em relação ao meu ministério, no exercício do meu ministério? Verso 1 do texto, vamos lá comigo. Primeiro princípio que você precisa ter consciência, meu irmão e minha irmã, está no verso 1. O texto diz: e Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Geduntum. Só aqui. Repita comigo: separou. Meu Deus do céu. Diga comigo, irmão: separou. A primeira coisa que você precisa entender, a primeira coisa que você precisa ter consciência, o primeiro princípio que tem que estar latente no seu coração, é que Deus nos separou para realizarmos algo. O verbo separar nos remete a selecionar, a escolher para uma determinada finalidade. Você hoje, diante do seu guarda-roupa ou do seu armário, ou sei lá onde você guarda as suas roupas, você olhou para diversas peças de roupa e você então olhou para aquilo e disse: eu vou para a igreja hoje, qual dessa vai servir para mim hoje? Você não veio vestindo todas as roupas. Não. Você separou aquela que para você era mais interessante para estar aqui hoje.
Irmãos, uma coisa que a igreja às vezes não percebe, mas nós precisamos entender, é que Deus não nos chamou para fazermos de tudo. Não, Deus nos chamou para fazermos coisas específicas. Os meus rins têm uma função específica, o meu cérebro tem uma função específica, o meu coração tem uma função específica, os meus pés têm função específica. Eu posso até usar uma parte do meu corpo de maneira adaptada para exercer uma outra função. Por exemplo, quem é a pessoa que não tem as mãos ou os braços? Eu já vi, eu tenho um guitarrista que já tocou com o Juninho Afrão, o camarada é top, é fera, mas o camarada, ele não tem os braços, ele coloca a palheta lá no lugar do dedo lá, eu não sei, gente, pesquisa depois no YouTube, você vai ver, o cara faz cada solo, que eu com as minhas duas mãos nunca vou conseguir, eu vou falar logo, nunca vou conseguir fazer. Ele fez uma adaptação, porque a guitarra não foi feita para ser tocada com os pés, foi feita para tocar com as mãos, mas ele não tinha as mãos, ele adaptou usando os pés, mas é um caso específico. Você não vê todo mundo tocando com os pés, não é comum. Pelo menos que eu me lembre, só tem esse cara que eu vi até hoje. Então você, como parte do corpo, pode até se adaptar por um tempo, fazendo algo que você não foi separado para fazer. Você pode até, por um processo, por uma necessidade, por uma circunstância, até se adaptar. Mas você precisa entender que Deus te separou para um propósito definido, claro, lógico, e eu preciso responder a Ele. Eu preciso me responder a Ele. É por isso que quando nós iniciamos aqui esse ano, nós fizemos no Lidere 2, 40 dias, lendo o livro do pastor Rick Warren, descobrindo o propósito. Tem muita gente que ainda está meio perdida, ainda não sabe, mas já está a caminho. Outros se descobrindo. Por quê, irmãos? Porque pior do que a morte é ter uma vida sem propósito. Pior do que a morte é viver essa terra 30, 40, 60, 70, 80 anos, sem saber o porquê que Deus te criou. Quem está comigo, meu irmão? Davi separou para o ministério. Qual foi o ministério que Deus te separou? Sabe, existem algumas coisas bacanas quando a gente entende sobre separação. Eu vou falar mais de algumas outras no futuro, mas primeiro, quando eu me separo para um determinado ministério, eu tenho melhor condição de me especializar nele. Se é de música, se é de canto, se é instrumental, se é de pregação, se é de liderança, enfim, eu consigo me especializar, porque eu tenho um foco. Ele estabelece um foco para o meu ministério. Eu pego os meus recursos, que já são escassos muitas vezes, e vou aplicar naquela área que Deus me chamou. Quando você se separa para o ministério, você consegue, além de manter o foco, você consegue manter a saúde ministerial. Se tem uma coisa que pastores de igreja pequena como a nossa, e eu falo por experiência própria, eu estava aqui com os irmãos, trabalhando aqui na igreja, e eu sei, eu até disse isso para um dos rapazes, existem diversos pastores que fazem como eu, mas o rapaz falou para mim assim: pastor, aqui em Almenara eu já trabalhei para diversas igrejas, e esse é o primeiro pastor que eu vi comendo pó igual o senhor está comendo. Porque, irmão, para lixar esse negócio aqui não foi brincadeira não, irmão. Os meninos que estavam trabalhando aqui saíram, o irmão Nicodemo chegou, estava um pozeiro, foi muita coisa, tem uma bagunça. E aí o irmão chegou para mim: pastor, nem me conheceu, pastor. E eu disse para ele: irmão, igual a mim fazendo isso aqui, tem muitos outros. Muitos pastores que é pastor, é mecânico, é hidráulico, é o motorista, é o eletricista, é o pintor da igreja, é o estrategista, é o administrador. E aí a gente esquece, irmão, que pastor não foi chamado para fazer isso tudo. Pastor foi chamado para ser pastor. Eu não estou aqui para trabalhar em outras áreas, senão cuidar das ovelhas. Mas o que acontece é que diante da necessidade, a gente acaba fazendo. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 6, quando os apóstolos perceberam que eles estavam perdendo tempo cuidando e servindo as mesas, e disse: o que é o nosso papel, que é orar e ministrar a palavra, a gente não está tendo tempo para fazer. Vamos levantar diáconos, pessoas para nos auxiliar. E acaba acontecendo na igreja também. Se nós, como ministros, liderança pastoral, não tiver pessoas para auxiliar, nós vamos fazer de tudo na igreja.
De tudo, menos o que nós fomos chamados aqui para fazer. Tem irmãos que às vezes questionam a pregação do pastor, a pregação não foi boa. A palavra não teve fundamento, não teve estrutura. Aí tá o pastor. E aí agora, fácil para questionar. Mas será que ele já se perguntou quantas funções fora do papel dele esse pastor está exercendo? Esse pastor está fazendo? E quando ele tem que acrescentar essas funções, ele tem que se virar nas madrugadas para preparar o que é o pessoal fazer. Então, antes de questionar, você que me ouve principalmente, os irmãos aqui da igreja, eu tenho certeza que já perceberam isso aqui. Não preciso nem falar. Mas antes de criticar os irmãos, o seu pastor, vocês que me ouvem aí, para analisar. Quais são as coisas que ele tem feito nos bastidores. Certa vez eu ouvi um pastor contando, e eu não me lembro quem, mas ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que toda vez que um irmão passava na casa dele, e via ele lendo a Bíblia, preparando, se organizando, estudando mesmo, e ele falava, e aí, pastor, descansando, né? Ele passava e o pastor lendo, ou se preparando em casa, se organizando, material, porque as apostilas do líder, irmão, não chega, não vem por osmose, não. Tem alguém que digita, tem alguém que escreve, e não é pagado para fazer, não. É feito lá em casa, no meu escritório. É lá sentado. Tudo é preparado. Então esse irmão passou e disse, está estudando, está descansando, né, pastor? Descansando. Não, irmão, estou estudando aqui a palavra, beleza. Aí um dia, o irmão passou e viu o pastor limpando o carpinho ali à frente da igreja. E o irmão perguntou, pastor, trabalhando aí hoje? Ele, não. Esses dias tudo que você me viu lendo, eu estava trabalhando. Hoje eu estou de folga, eu vim aqui limpar a igreja. Às vezes as pessoas não entendem qual a função. O que eu estou dizendo isso é para que você entenda. Deus te separou para o ministério, meu irmão. E enquanto você fica fazendo de tudo, de todas as coisas, e tem um foco específico no que Deus colocou na sua mão, você vai ser como um pato. E Deus nos chamou para a gente ser pato. Que faz de tudo, mas faz de qualquer forma. Deus te chamou para ser águia, que tem foco naquilo que verdadeiramente foi criado para fazer. Amém? Você entende em nome de Jesus? Então diga comigo, eu fui separado para um ministério. Esse é o primeiro princípio. Sabe por que eu estou pastoreando essa igreja? Porque eu sei que Deus me separou para ser pastor dessa igreja. E enquanto Ele quer que eu esteja, eu serei. Sabe por que eu exerço o meu ministério pastoral? Porque eu entendo que eu tenho um chamado pastoral e foi para isso que Deus me criou. Irmãos, eu já tive inúmeras, minha esposa está ali, inúmeras outras oportunidades para fazer diversas outras coisas. Inclusive, recentemente, mais uma. E aí a gente vê aquela crise. Eu já tentei, irmão, nem vou falar a verdade para vocês, já tentei fazer outras coisas. Mas tem uma frase que um pastor me disse quando eu era adolescente, quando eu estava exatamente naquela fase de decisão, qual carreira seguir. Ele disse para mim assim, era mais ou menos ali, estava o tipo ali de maior, bem franzininho, bem, né, jovem. Ele disse, meu filho, quem tem um chamado para ser pastor, não presta para fazer mais nada. Mais nada. E eu já entendi isso inúmeras vezes. Quem tem um ministério pastoral, não serve para fazer outra coisa. Assim como você também tem o seu ministério, irmão. Valorize isso. Parece que todo mundo está vendo, só você que talvez não enxerga. Então, em nome de Jesus, você foi certo. Mas segundo princípio desse texto, para que eu possa ter consciência no exercício do meu ministério, é que no verso 2, na parte A, diz o seguinte. Vamos pegar a parte A do texto. 1 Crônicas 25, 2. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, sob a direção. Quem está comigo, irmão? Sobre a direção deste. Presta atenção. Davi e os chefes do exército está separando as pessoas para o ministério. Está separando. E ele separa Asaf com seus filhos. Zacur, José, Natatias, Azarela. Chama eles e fala, vocês vão ser uma equipe. Vocês vão fazer um time e vocês vão ministrar. O texto está lá. Só que detalhe, nessa equipe vai ter um líder. Quem era o líder? Quem é o líder? Olha o texto aí. Asaf.
É vocês aí. Mas quem vai ser o líder será Asaf. Todos vocês têm um ministério. Todos vocês têm o mesmo chamado. Todos vocês foram separados para fazer a mesma coisa. Mas detalhe, um de vocês vai liderar vocês. Aqui está o segundo princípio do ministério. O segundo princípio, no verso 2, é que eu tenho que ter consciência que todo ministro, repita comigo, todo ministro tem um líder. Você pode cantar para Dedéu. Eu não sei nem que expressão é essa, irmão. É o que o povo fala. Você pode cantar maravilhosamente, tocar e fazer os solos melhor do que Juninho Afran. Já viu que eu gosto de guitarra, né? Você pode pregar, irmãos, e fazer coisas extraordinárias. Você pode ser fera no que você faz. Mas se você não tiver uma liderança sobre a sua vida, a qual você reporta, a qual você recorre, a qual você busca, esse ministério está incompleto. O que vai validar o ministério de alguém é se ele verdadeiramente está submisso a outro. Eu vejo um monte de coisa errada nesse sentido, quando se trata de ministério. Eu me preocupo com isso. Me preocupo primeiro porque tem muitos líderes que não se importam com os líderes. Esse é o primeiro ponto. Tem muito pastor de pastores que não se importam com esses pastores. A gente vê um monte de pastor sofrendo, um monte de pastor com crise de ansiedade, líderes passando dificuldades emocionais, crises e desassistidos pelas suas lideranças. Esse é o primeiro ponto que me preocupa, na qual eu já passei por isso. Segundo ponto é quando o líder do líder quer cuidar dele e ele quer viver uma vida sozinho. O líder do ministro quer trazer para perto de si, falando, anda comigo, vamos caminhar junto. E ele se esquiva. Esse é o segundo problema. Quando há a separação do ministério, Davi, isso aqui acontece não apenas com os filhos de Asaf, mas com os filhos dos demais outros líderes. Ele diz, vocês estarão louvando, adorando, mas vocês terão seus pais como líder. E eu quero tratar algumas coisas sobre isso, irmãos. Eu quero dizer exatamente sobre essa questão. Não adianta você querer seguir seu ministério sem estar respaldado por alguém que te aconselha, por alguém que caminhe com você, que ore por você, que te repreenda, que te disciplina, que trate você. Irmãos, eu já tenho falado aqui, eu já falei uma certa feita aqui, nós temos 3 tipos de paternidade: a biológica, a espiritual, que é Deus. A biológica é seu pai biológico. A espiritual, que é Deus, mas a ministerial, que é o seu líder, alguém que Deus levantou para te direcionar. Pode ser seu pastor, seu líder do ministério de louvor, do ministério de intercessão. Existe alguém que Deus colocou e que vai cuidar de você, como alguém que deverá prestar contas a Deus pela sua vida. É por isso que sempre quando eu oro a Deus, por cada um de vocês, porque todos, um a um, todos os 56 pessoas que oficialmente integram a nossa igreja, do menor ao maior, todos são alvos da minha oração aqui. Mas uma coisa eu falo com Deus na oração, e eu vou ser bem sincero com vocês: Senhor, eu vou me comprometo com cada um desses, desde que esses permita que eu os pastoreie. E eu já disse não apenas uma vez, mas várias vezes. Não é porque são membros dessa igreja que significa que são minhas ovelhas. Ovelha é quem eu cuido, ovelha é quem eu trato das bicheiras, ovelha é quem eu dou direção, ovelha é quem eu disciplino. Essas são minhas ovelhas. Porque não tem como pastorear, eu já disse isso mais uma vez também, à distância. Por isso eu quero dar um conselho para vocês, que na realidade não é eu, é o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2. Olha o que o texto diz. Olha bem. Todo homem, e aí agora entra a mulher também, né, irmãos? Esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele, por quem? Por Deus instituído. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Existe algo mais claro do que isso?
Quando eu me oponho à minha liderança, e eu não estou dizendo apenas a mim, liderança pastoral de vocês, eu estou falando dos líderes de propósitos que serão nomeados, eu estou falando dos líderes de ministérios que estarão atuando nessa igreja. Quando você se opõe à liderança, você não está se opondo à pessoa, você não está tendo crise com a pessoa, você está opondo à ordenação de Deus. É por isso que quando Jesus chega para Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele está dizendo: Paulo, duro é para você recalcitrar contra os arguilhões. Isto é, duro é você ficar perseguindo aqueles que eu levantei, aqueles que eu coloquei aqui para me representar, porque você não está lutando contra eles, você está lutando contra mim. A primeira pergunta de Jesus para Paulo foi essa: Paulo, ou Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo talvez poderia responder, se tivesse condição: não, Senhor, eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os cristãos, eu estou perseguindo a Pedro, eu estou perseguindo a Estevão, eu estou perseguindo a outros que te representam, não é o Senhor. Mas Jesus disse: tudo que fizerdes ao menor dos meus, tem alguém comigo? Tudo que fizeram aos menor dos meus pequeninos, a mim, fizestes. Faz sentido? Então, no nome de Jesus, querido, entenda. Primeiro princípio é que eu fui separado para um ministério. Você está nessa igreja, irmãos, eu já disse aqui, nós podemos demorar 10 anos, 20 anos, talvez nem é comigo que vai acontecer o ápice do que está sendo plantado. Eu não estou plantando, não, quanto maior é o edifício, quanto maior for os andares que vai construir um edifício, maior precisa ser a fundação da estrutura. Não precisa ser um expert em engenharia para saber disso. Quanto maior, quanto mais alto a construção é, mais profunda precisa ser a edificação da base. Eu não me preocupo com quantos anos nós vamos concluir o Lidere aqui, o nosso curso Lidere. Eu não sei, eu não estou me preocupado com a velocidade da capacitação, mas eu estou preocupado com a qualidade com que vocês têm aprendido. Eu pego no pé, eu cobro sim, eu dou oportunidades. É a terceira turma do Lidere 1 que está sendo aberta. Graças a Deus, nós temos 5 novas pessoas na igreja no Lidere 1. Apenas uma que já era participante da igreja que vai entrar agora. E que poderíamos ter mais pessoas que já estavam e que não participaram das 2 primeiras turmas a entrar. Oportunidades não faltam, irmão, sabe por quê? Porque eu sei que o que nós estamos construindo aqui, por mais que vocês não estão entendendo, e por mais que os irmãos aqui não estejam vendo, eu sei aonde Deus está querendo nos levar, e vai ser lugar muito alto, e é por isso a fundação precisa ser forte, profunda e válida, para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa igreja. É por isso, meu irmão, que eu quero te convidar, no nome de Jesus, se envolva. Entenda que o seu ministério vai se fortalecer e vai crescer quando você se juntar ao grupo no geral. Você é membro, você faz parte do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 ao 27. Paulo vai dizer o seguinte: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, olha bem, cooperem os membros com igual cuidado, em favor de uns dos outros. Vamos lá? De maneira que, se um membro sofre, todos com ele. E se um deles é honrado, eu creio, meu irmão, em nome de Jesus, que Deus irá honrar cada um de nós. E coletivamente também, você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão. Se um aqui sofrer, todos vão sofrer. Mas se um é honrado, todos serão honrados para a glória de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Individualmente somos membros. Agora arranca seu braço do seu corpo e você sabe o que vai acontecer. Vai apodrecer, vai morrer. Por isso que sozinho não rola. Meus, eu tenho dito aqui em nome de Jesus, por mais que a gente cansa, é estressante, sim, mas é gratificante. Nós temos acompanhado os irmãos que se permitiram. Irmãos, esta semana foi uma das semanas mais lindas. Na verdade já aconteceu isso, mas essa semana aconteceu de novo.
Quando a gente vai lá, agenda as visitas, a pessoa chega em casa, a gente passa aquele horário orando junto, treina, os líderes, os ambientes são maravilhosos. Por quê? Porque existe uma sincronia, uma cooperação, um junto com o outro, está fazendo algo grande para a glória de Deus. Então, primeiro princípio, eu fui certo. Segundo princípio, todo ministro tem um. Então honre o líder. Honre seu líder. Honre quem Deus vai levantar para cuidar do ministério de louvor, para cuidar do ministério de intercessão. Honre quem Deus vai levantar para cuidar do ministério de ação social. Honre quem Deus vai levantar para cuidar dos diversos ministérios que para a glória dele e para a edificação da igreja será levantado aqui muito em breve. Honre, abençoe, jogue junto, no mesmo time, vista a camisa, abraça a causa. Porque se um sofre, todos, mas se um é honrado, todos são honrados. Mas existe um terceiro princípio, que eu tenho que ter consciência no exercício do meu ministério. O primeiro, eu fui separado. O segundo, eu terei uma liderança. Para algumas pessoas, lidar com liderança é muito bom, é muito fácil, ele é um bom liderado, né? Ele se deixa liderar. Mas para outros tem um desafio até do próprio perfil, tem dificuldades para lidar com liderança. Ore a Deus para tratar seu coração. No verso 2, fala uma terceira verdade que eu tenho que ter consciência. Vamos lá? Olha agora, na parte final do versículo. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção desse. Agora, vamos comigo. Sob a direção de quem? De Asaf. Agora depois da vírgula. Que exercia, vamos lá, irmão, debaixo do rei. Olha o fluxograma aí. Asaf era líder do ministério, mas ele exercia seu ministério, sua liderança, debaixo da direção do que o rei dava. Não, nós somos aqui da equipe de louvor, ou da equipe de intercessão, ou da equipe que seja lá, e nós vamos fazer do nosso jeito. O pastor me colocou aqui, é para quê? É para que você seja o porta-voz dele na equipe, não para ser você o gestor da equipe. O texto é muito claro. Asaf, Geduntum, está direcionando, liderando o seu time, debaixo das ordens do rei, do líder, do pastor, daquele que estava na gestão total da igreja, ou do povo de Israel, melhor dizendo. Só que eu quero entender isso com você, e não quero descontextualizar o texto, mas eu quero trazer à tona uma coisa aqui em nome de Jesus. O rei Davi era o líder imediato de Asaf, e Asaf o líder dos seus filhos, da sua equipe ali. Mas rei na Bíblia, nós sabemos que nós, como igreja, temos um rei que está acima de todos os reis. E esse rei chama Jesus. Ok? Jesus. E aí tem um problema. Porque tem pessoas que acham o seguinte: eu não vou ficar debaixo de ordem de pastor, porque eu sigo Jesus. Aí é um problema. Porque se não precisasse de pastor, Deus não tinha constituído pastor. Se fosse para você se relacionar e obedecer diretamente para Jesus, ele não tinha levantado líderes, ele não tinha levantado pastor. Então aí é um problemaço que você está criando para você. Então precisa se sujeitar aos pastores. Mas nós precisamos entender também que, além dos pastores, nós temos o Rei Jesus. E nós não podemos querer exercer nosso ministério, como diz minha mãe, de orelha inteira. Fazer do meu ministério o que eu quero. Não, o ministério é meu. Não, está errado. O ministério não é seu. Você pode até dizer, meu ministério, não tem problema algum não é pecado. Mas o ministério não é seu. Eu vendi meu carro, tem quase um mês aí mais ou menos. O irmão Nicodemos, quando me viu aqui nas lutas aí da igreja, falou: pastor, tem uma moto parada lá. Pega a moto e usa aí. Vai usando aí até o senhor conseguir um outro veículo. Para a glória de Jesus, o irmão sentiu no coração. E a gente tem usado com muito temor no coração, mas temos usado. Mas a moto é minha? Não é minha. Eu estou usando para um propósito.
Ele disse, pastor, estou trabalhando na obra de Deus. E a minha moto está parada lá, é para trabalho mesmo, então pode trabalhar. Mas eu sei que um dia eu vou pegar a chave e falar, aqui ó, varão, está aqui sua moto. É muito em breve isso, em nome de Jesus, vai ser em breve. Da mesma forma que o ministério que está na sua mão. Da mesma forma, um dia você vai pegar isso aí, vai chegar para Deus e falar assim, está aqui. Toma aqui. Ele vai falar, me dá o que eu te entreguei. E eu preciso compreender isso. E quando Deus nos entrega por confiança e graça ao ministério, Ele estabelece diretrizes para eu exercê-lo. Novamente vou repetir. Quando Deus nos entrega o ministério, Ele estabelece diretrizes para eu seguir. Isto é, eu estou te emprestando, eu estou colocando em suas mãos, mas use isso segundo as minhas ordens e da minha vontade. É triste você ver pessoas como Priscila Alcântara, pessoas como, fugiu o nome dos cantores aí, tantos cantores, J.A., Michael Jackson, Elvis Presley, o Dinho dos Mamonas Assassinas, agora veio um monte, que cresceram na igreja, cantando para o Senhor, receberam um dom maravilhoso, e que em um determinado momento da vida deles, eles simplesmente decidiram que usaria isso para a sua própria glória. Eu quero perguntar para vocês, Deus tirou os dons deles? Elvis Presley morreu sem saber cantar? Dinho? Não, todos eles morreram com o dom que Deus deu, mesmo que estavam usando para coisas da sua própria glória. Sabe por quê? Porque o dia da prestação de contas não chegou, mas um dia eles prestarão contas. O que você fez com o dom que eu te dei? E eu disse isso na introdução dessa palavra. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que existe uma ordem de Deus no exercício do meu ministério. E quando eu começo a viver meu ministério em desobediência com as ordens de Deus, eu, em vez de ser abençoado por Deus, eu sou, guarda isso aqui, ludibriado por Satanás. Olha novamente, em vez de eu estar sendo abençoado por Deus, eu estou sendo ludibriado por Satanás. Foi uma das últimas pregações que eu fiz aqui, falei sobre ilusão. Não foi? Por que eu sou ludibriado? O J.A. ficou até mais famoso depois que começou a cantar para o mundo. Elvis Presley ficou mais famoso depois que começou a cantar para o mundo. Foi. O Dinho da Mamona Assassina, ninguém conhecia ele quando cantava na Assembleia. Mas foi só cantar para o mundo, as músicas que cantava, ficou famosão no Brasil inteiro. Então, se a gente for olhar pelos olhos humanos, o ministério, o dom deles apareceram mesmo depois que eles saíram da igreja. Porque enquanto eles estavam cantando dentro da igreja, eles não eram vistos. Mas toda essa fama que eles estão tendo, os que estão vivos, e os que tiveram, porque os que já morreram, toda essa fama, todo esse dinheiro, é apenas uma ludibriação, onde as pessoas ganham recurso, mas perdem o principal, que é a salvação. E Jesus alertou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Marília Mendonça cantava, ganhou concurso em concursos evangélicos, quando ela competia música ainda na adolescência, mas morreu sem o Senhor. Eu quero convidar você a pensar uma coisa, irmão. Você de fato tem obedecido a Deus no exercício do seu ministério? Presta atenção, irmão, tudo na vida tem regras. Quem não gosta de seguir regras não vai entrar no céu, porque para o céu tem regras. Leia Apocalipse capítulo 22, o texto diz, lá não entrará nada alguma contaminada, e vai uma lista. Então, se você se incomoda com as regras que são postas na igreja, com os princípios que são adotados, bíblicos, eu não estou falando de regras de homem não, bíblicos, para o seu crescimento, se você se incomoda com isso, você não está preparado ainda para morar no céu. E peça a Deus para que não te leve, enquanto você não se organizar a sua vida. Jesus estava em uma festa de casamento. A mãe dele chega para ele e diz, filho, o vinho acabou. E Jesus vira para sua mãe e disse, mulher, não chegou a hora de eu iniciar meu ministério. Foi isso que Jesus respondeu. Eu recebi um ministério, mas não está na hora de exercê-lo. Não chegou meu tempo, o momento certo para exercer. Mas Maria, confiando, disse para os servos,
faça tudo conforme ele ordenar. Presta atenção. Quem conhece o nome de um dos servos lá? Conhece, cita aí o nome de um desses servos. Quem sabe quantos eram? Você sabe? Já, João capítulo 2. Sabe quantos eram? Você parou para pensar qual é a nacionalidade deles? Será que eles eram judeus? Será que eles eram escravos ou escravos livres? Irmão, nenhuma dessas informações nós podemos passar para vocês, porque nós não temos. Não sabemos o nome, nós não sabemos o sexo, se era menino, homem ou mulher, porque sexo masculino abrange feminino também. Nós não conhecemos quem são eles, mas uma coisa a gente pode afirmar: eles experimentaram coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque ao servir, eles serviram conforme a ordem de Jesus. E ao servir, olha bem, conforme a ordem de Jesus, como está em João capítulo 2, do versículo 5 ao 11, eles testemunharam um grande milagre. O primeiro milagre de Jesus. Maria está num canto, os discípulos estão no outro, e aí Jesus vira para os servos e diz: preenchei as talhas de água e leva para o mestre da cerimônia beber. Está lá os servos ou as servas pegando, enchendo a talha. Irmão, eu não sei o nome deles, mas eu sei que enquanto eles estavam levando as talhas cheias de água, eles estavam carregando um grande milagre. O homem, quando pegou a água de dentro, não era mais água, mas era vinho, por servir debaixo da obediência. Eles, diga comigo, testemunharam. Meu Deus, tem alguém comigo aqui? Eles testemunharam um milagre. Mas outra coisa que esses servos, ao servir debaixo da obediência, eles surpreenderam a pessoa que eles serviram. Porque o mestre, quando pegou do vinho e bebeu, falou: meu Deus, que vinho top. Que vinho top. O mestre diz para o dono, para o noivo, chamou o noivo e disse: rapaz, todo mundo serve o melhor vinho primeiro, para que quando todo mundo está mamado, vem com você. Não, você deixou o melhor para o final. Mas quem foi que serviu o melhor, irmão? Os servos, que nós não sabemos quem é, mas serviram debaixo da ordem de Deus. Quando você serve debaixo da ordem de Deus, você testemunha milagre, você transporta milagre. Quando você serve debaixo da ordem de Deus, você serve o melhor que você tem, e o melhor que Deus pode fazer através da sua vida. Ninguém conhece esses servos, mas eles serviram debaixo da ordem de Jesus. O resultado do seu serviço foi o melhor. E o principal, quando você lê o último versículo, versículo 10 e 11, versículo 11, o texto diz: com este deu Jesus princípio aos seus. Jesus deu princípio aos seus sinais com servos. Mas detalhe final, a parte 2. Irmã, vamos lá, bem alto. Irmã, e manifestou ali a sua glória. Quem foi que proporcionou para que a glória de Deus se manifestasse ali? Os servos que serviram debaixo da ordem. A glória foi de Deus. Jesus se operou o milagre, mas foi através das mãos de quem se colocou à disposição para servir conforme a palavra de Jesus. Tem alguém aqui que está disposto a servir em obediência a Deus? É servir, querido, mas sirva com obediência. Não sirva com rebeldia, não sirva querendo satisfazer seu próprio ego, seu próprio desejo. Sirva debaixo da ordem de Jesus. Mas existe um quarto princípio, eu vou falar 5, esse é o quarto e eu concluo. No versículo 7, existe o quarto princípio que eu preciso ter consciência. Vamos lá, repetir. Primeiro princípio comigo. Primeiro princípio que você tem que ter consciência no seu serviço. Primeiro, você foi? Segundo, todo ministro tem um. Terceiro, eu não falei, né? Eu não falei. Tenha consciência
das ordens de Jesus e obedeça. Tenha consciência das ordens de Jesus. Irmão, uma galera que canta, toca, prega, evangeliza, faz um monte de coisa, diz ser homem, pega suas caixas, vai para a praça, prega, mas os camaradas tudo rebelde com a sua liderança, tudo rebelde com Deus, tudo rebelde com a palavra de Jesus. Meu irmão, que ministério é esse? Aí a igreja cansa, porque faz, e não vê sinal nenhum. Por quê? Porque trabalha de fora do que o Senhor determinou. Não é trabalhar, querido, é trabalhar certo. Eu tenho aprendido isso de maneira muito incisiva. Você pode passar o dia todo trabalhando, mas se você está trabalhando da maneira errada, o resultado vai ser o pior. Você vai estar cansado, sobrecarregado, estressado, chateado, e o resultado lá embaixo, porque trabalhou muito, mas trabalhou errado. Nós temos que aprender a trabalhar certo, porque quando nós aprendemos a trabalhar certo, nós trabalhamos pouco, mas temos muito. É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos lá então, terceiro aí, para você tomar nota. Sirva, tendo consciência, tenha consciência de servir, de conhecer as ordens do Senhor e de obedecê-la. Mas eu quero terminar, aliás, quarto, verso 7, vamos lá. No versículo 7 diz: e o número deles, o número dos ministros que Davi separou, o número deles, juntamente com seus irmãos, instruído no canto, todos eles mestres, eram de 288. Nós vamos pegar duas partes vamos pegar aqui 2 pontos desse verso. Primeiro ponto, o número deles, juntamente com seus irmãos. Primeiro, instru no canto do Senhor. E a segunda parte é, todos eram mestres. Você acha que Davi chamou para cantar uma galera que não sabia nada de canto? O texto é muito claro. Ele chamou a galera que se instruiu, aprendeu, estudou, a tal nível que eram mestres, eram capazes de ensinar outras pessoas. A gente às vezes confunde uma coisa, irmão. Todo mundo pode louvar na igreja, mas tem uma galera que tem um ministério do louvor na igreja. Todo mundo pode pregar, mas tem uma galera que tem o ministério da pregação. Todo mundo pode fazer qualquer coisa, como eu acabei de falar. Você pode estar exercendo uma área que não seja a área que Deus te chamou, por necessidade da igreja, por capricho seu. Você pode até fazer qualquer coisa, mas tem uma área específica que Deus te chamou para fazer. Davi está falando, eu quero 280 pessoas que estudaram. E aqui eu preciso compreender o quarto ponto. Vamos lá? Tenha consciência em instruir-se, em aprender, em estudar acerca do seu ministério. Eu vou pregar, estude sobre pregação, exegese, hermenêutica, homilética. Ouça camaradas que pregam dentro do padrão bíblico de pregação. Eu vou cantar, vou aprender o que é melisma, eu vou aprender isso. Irmãos, hoje não tem como dar desculpa. A gente faz um ministério meia boca, porque não tem ninguém que me ensine, irmão. Ou porque não tem alguém interessado em aprender. Eu toco, vou caprichar, vou estudar, eu vou pegar os metrônomos, eu vou pegar. Irmão, a gente precisa compreender que ministério é coisa séria. Eu sou pastor e pregador desta igreja. Para eu estar aqui, o Senhor me chamou antes mesmo de eu estudar. Eu prego a palavra desde os meus 16 anos e sou líder de congregação desde os 16 anos de idade. Existem 18 anos que eu estou com o microfone na mão liderando pessoas. Mais da metade da minha vida eu passei no altar pregando. Mas assim que isso foi afirmado em meu coração, Deus me deu a graça de estudar teologia, fazer pós-graduação. Hoje recebi um convite da igreja, eles abaixaram o valor do mestrado para R$130, ô tentação, Jesus, de quase R$500 para 130. E eu falei, pastor, é sua chance para você fazer seu mestrado.
em exposição bíblica. Agora, rapaz, eu falei assim, agora eu não posso. Quase que chorando, eu tive que dizer não a essa oportunidade que a igreja está me dando. Sabe? Por quê? Porque eu sei que eu tenho um ministério e eu preciso, irmão, entregar o melhor. Entenda bem, se você trabalha em uma empresa, e a empresa então te fala assim, olha, amanhã vai ter uma capacitação para você ser uma melhor atendente, para você ser um melhor vendedor, para você ser o melhor na sua área, e você simplesmente fala, eu não vou, tu acha que na próxima promoção é você que vai ser promovido? Tu acha que quando vier a lista de despedida lá, o seu nome vai ser esquecido? Sabe por que não vai? Porque você teve a oportunidade de se promover, de crescer, de avançar. E você simplesmente diz para a empresa que você trabalha, eu não quero crescer nessa área. Então se você está dizendo isso para ela está dizendo também, eu não te quero aqui, porque eu não quero incompetente. Eu não quero um empregado meia boca, eu quero profissionais qualificados. Se para a empresa onde eu trabalho para homens, eu preciso me qualificar. Para a empresa que eu trabalho para pessoas, que meu resultado é lucro, eu preciso me qualificar, me preparar, ser melhor a cada dia. Quanto mais na obra do meu Deus, onde eu trabalho para Ele, e Ele me paga o mais do que eu preciso. Irmãos, em nome de Jesus, para com essa mente pequena de achar que já sabe demais, que é suficiente, que aprendeu. Não, nunca será. Davi chama e fala, eu quero os instruídos no ministério. Aprenda a partir de hoje a buscar crescer no ministério que você está. Pesquise no YouTube, pesquise material, me manda, pastor, eu quero aprender, só tem material, está lá. Se chegar no meu escritório lá hoje, glória a Deus, consegui concluir a mudança. Tem um monte de livro lá. Quer ler? Desce lá. Mas se instrua, sai da mesmice. Nós estamos há 7 meses como igreja no Lidere. Irmãos, material que nós estamos passando lá, eu tive que desembolsar mais de 10 mil reais para pagar, para ter o acesso ao conhecimento que eu estou ministrando lá. Para a glória de Jesus eu falo isso. Para a glória de Jesus eu falo isso. Então não é oportunidade de aprender, de crescer, de avançar. Davi chamou os instruídos, aqueles que eram capazes de serem mestres. Eles sabiam a ponto de poder ensinar. Quando você lê, eu vou terminar agora no 5º ponto, mas antes de ir para o 5º ponto, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, o texto diz, versículo 24 e 26. Vou ler bem rápido aqui. O texto diz, e nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem, olha, observe as qualidades, as características que o historiador Lucas está falando sobre Apolo. Olha bem o que Lucas fala dele. Homem eloquente, isto é, um homem que sabe falar, fala com perfeição. Poderoso nas escrituras, isto é, um cara que sabia das escrituras como ninguém. Era instruído no caminho do Senhor. Fervoroso no espírito, orava muito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha, porém, ele só conhecia o batismo de João. Olha, irmão, peraí. Você tem essas características que Apolo tem aí? Você se vê? Só que olha o detalhe. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. E aí vem um casal que eu amo. Gente, se tem um casal na Bíblia que me chama a atenção, top de linha, fala pouco deles, mas o que fala é fenomenal. É esse aí, Priscila e Áquila. Quando Priscila e Áquila viu ele pregando, ensinando, com tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, de bagagem, o que eles fizeram? Tomaram-no consigo. E com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de... Bom, sabe o que eu vejo desse cara? Ele pode pregar, ser poderoso na palavra, ter tudo isso que Lucas descreveu dele. Mas muito mais do que as características que Lucas descreve de Apolo, eu vejo uma humildade surreal.
tremenda. Ele poderia virar para Priscila e Áquila e falar: ô Priscila e Áquila, eu estou ocupado aqui, eu preciso continuar pregando, porque eu já sei. Eu já sei, eu conheço, o que vocês vão me ensinar, eu já sei. Mas ele é de uma humildade: não, vai me falar mais de Jesus, para que eu possa aprender mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chama ele e fala, instrui. Irmãos, quando você chega no nível de achar que não tem mais nada a aprender, é porque você não aprendeu nada. Quando você despreza a oportunidade de buscar conhecimento e crescimento, é porque você nunca aprendeu o caminho de Deus como deveria, porque o princípio é esse. O que ele fala? Beleza, estamos juntos, vou agora. É para falar mais ousadamente, é para aprofundar no conhecimento que eu já tenho de Jesus. Irmãos, a gente precisa compreender que Deus, nós, como igreja, liderança, não tem, eu vou falar por mim, vou falar por mim. Não tenho interesse algum de descartar o que você já aprendeu, desde que o que você aprendeu tenha respaldo bíblico, é claro. Pelo contrário, o nosso maior interesse é agregar. No Lidere, a gente tem dito, o Lidere não é para descartar o que você já aprendeu, mas é para aprofundar o que você já tem recebido de Deus. Cada aula, cada tópico, cada módulo, nós estamos no 3º módulo, e tem gente começando o 1º, olha que coisa maravilhosa. Então, queridos, em nome de Jesus, entenda bem, quarto princípio que você tem que ter consciência, é esse, consciência em instruir-se no ministério que você tem, que Deus colocou em sua mão. É música, cara, seja o melhor músico, na condição que você tem. É pregação, se esforce para pregar o melhor sermão, não para agradar os ouvidos dos homens, porque eu não prego aqui para agradar a igreja, eu prego aqui para transmitir a verdade de Jesus e agradar o mestre que me chamou. Mas eu prego com o melhor. Irmãos, só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui. Este sermão não foi preparado há 30 minutos antes do culto. Quem recebeu o áudio de oração meu aí hoje? Naquele momento, foi o momento que comecei a preparar esse sermão para hoje. Na verdade, trazer para o papel, porque esboçado ele já estava. E sabe que hora que eu terminei esse sermão? Na hora que eu postei para vocês a imagem de divulgação do tema. Não é algo que acontece de uma hora para outra, no exame. Vou ver o que eu vou pregar, beleza. Chega no altar e... Não, eu quero te convidar a se preparar. Ontem eu disse para o Ministério de Louvor que nós precisamos organizar mais, ter mais tempo, para de ser corrida. É o Ministério de Intercessão, se organize, vai lá e dá o melhor. É isso que a gente precisa compreender. Estude sobre intercessão, estude sobre guerra, batalha espiritual, ore, se aprofunda, meu irmão. Sai dessa vida rasa, superficial. E eu termino. Ainda no verso 7, como eu disse, 2 princípios nós tiraríamos dele. O texto diz: e deitaram sorte. Verso 8, irmão. Perdão. Vamos lá? E deitaram sortes para designar o quê? Os deveres. Porque ministro tem dever. Não é, você tem um cargo na igreja, vou falar de cargo, porque você talvez entenda melhor. Tem um cargo, tem uma função, tem um dever. É horário, é contribuição, é presença, é presença. Saiba qual o seu dever no seu ministério e honre-o. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno quanto do grande, tanto do mestre quanto dos discípulos. Eu poderia ter colocado aqui 6 princípios e ter posto este 5º como os deveres. Mas não vou falar sobre os deveres hoje, porque vai ser em outro momento. E a gente já fala no Lidere. Mas eu quero falar sobre esse ponto final aí. Tanto mestre quanto discípulo. Você acha que vai ficar no ministério para a vida toda? Vocês acham que eu vou ser pastor aqui a vida toda? Vocês acham que nós vamos existir para a eternidade? Não, querido. Eu estou pastor aqui por um determinado tempo e eu não sei quanto tempo será. Eu já falei para o Senhor que se Ele não me matar antes de 10 anos, então no mínimo 10 anos eu quero continuar aqui. Se Ele me levar antes dos 10 anos, aí não tem como. Porque o projeto aqui não é para uma semana.
Você vai estar no ministério de louvor por quanto tempo? Da pregação, de músico, de intercessão. Pois é, um dia você não vai estar lá mais. E a pergunta é, quem vai estar no seu lugar? Deus vai mandar. Não, meu irmão, eu tenho aprendido que as lideranças que vão me substituir vão sair daqui. Eu tenho orado para que o próximo pastor da igreja para ser renovado, de Almenara, não seja enviado pelo presbitério, surja daqui. Eu não sei quem vai ser, quem será, não sei. Mas eu sei que vai sair daqui, porque nós estamos orando, trabalhando para isso. O ministro de músico, o próximo baterista, o próximo guitarrista, baixista, tem que sair daqui, aprendendo comigo. O próximo professor dos líderes, do CCM, o próximo pastor, pregador, enfim. Irmãos, discipulado não é apenas ensino bíblico, embora o ensino bíblico tenha que estar presente no discipulado, mas discipulado é quando você chama alguém para andar com você, para transferir o que você sabe para ele. Irmãos, como eu disse há pouco, para a glória de Jesus, eu investi caro no que eu aprendi, caro. Só que eu não tenho problema algum de passar tudo o que eu sei. Se pudesse passar mais, eu passaria para aqueles que verdadeiramente querem receber. Sabe por quê? Porque o que a gente recebe não é para nós, é para os outros. Deus me deu a chance de ir lá e aprender, mas está me dando a chance de ficar aqui e ensinar. O que você precisa entender é que se você tem um ministério, tem um dom, chame alguém, ensine a pessoa, não tenha ciúme não. E se a pessoa começar a fazer melhor do que você, dê glória a Deus, porque isso diz respeito, que não é que ele é melhor do que você que foi um bom mestre, a ponto de ensinar uma pessoa, para que ele se tornasse melhor do que você. A minha oração é que aqui surjam pastores, pregadores, líderes de louvores, ministros, que realmente façam tudo o que eu faço em níveis muito maiores e para a glória de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos que ter consciência, a quinta consciência de um ministro no exercício do seu ministério, é que ele precisa gerar discípulos. Ele precisa gerar sucessores. Estou vendo aí o presbítero Quinho, já tem um Cadimael engatinhando aí, mesmo não é o mesmo instrumento, mas é músico. Isso é top, é maravilhoso. Só que depois de Cadimael, quem vai vir? Os netos? Ainda nem tem, né? E você, quem é que vai tomar o seu lugar? Ou quem vai servir com você? Porque é assim, primeiro você chama, a pessoa anda com você. Depois, aliás, ela vê você fazendo. Depois ela faz com você. E depois você senta e vê ela fazendo. É assim que funciona. Irmãos, a minha oração hoje, confesso para vocês, tem sido extremamente puxado. Discipulado, agenda. Eu louvo a Deus por isso, porque eu faço questão de marcar horário, 1 hora, no máximo 1, 2 horas, tem hora que vai 2h30, 3, sentar com vocês, conversar, orar junto, eu faço questão disso. Mas se vocês precisam se comprometer que farão a mesma coisa com outras pessoas. Isso não é para ficar em vocês. Isso é para que isso impacte outras pessoas. O que Deus tem dado a você é o que Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu tenho entregue a cada um de vocês. O que vocês têm recebido aqui, querido, é para entregar a outras pessoas. E é assim que esta igreja vai avançar, vai crescer. Não depende do pastor, mas depende daquele que entendeu que no seu ministério Deus quer usar você para levantar outros igual ou melhores do que você. Não depende, isso aqui, irmão, não é para a glória de Patrick, isso não é para a glória nossa, é para a glória de Jesus. É por isso, em nome do Senhor, querido, escolhe alguém. É no louvor, escolhe alguém para cantar, chama junto, leva para sua casa, ensaia junto, vem para a igreja, treina junto. É pregação, estudem juntos, sei lá, irmão, crie um ambiente, pelo amor de Jesus, irmão. Se nós queremos sair da zona da mediocridade, daquela igreja raquítica, daquela igreja que às vezes a gente nem queria vir para os cultos, porque, irmão, se você quer sair, não depende do pastor, não, depende de cada um de nós, é você fazendo o seu papel, é nós como igreja trabalhando em prol do mesmo objetivo, da mesma fidelidade, para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, e nós como igreja, família de Deus, seja abençoado e abençoado uns aos outros. Deitaram sorte.
para designar os deveres. Qual é o seu dever aqui nessa igreja? Muitas vezes a gente só fica em busca dos direitos. É meu direito. É meu direito. E não, eu sou membro da igreja. Eu exijo, eu quero, eu faço. A pergunta não é mais essa. O que tem para eu fazer? Qual é o meu dever como discípulo? Você pode ficar de pé e aplaudir Jesus essa noite. Amém. Você ouviu os 5 princípios que você precisa tomar consciência no exercício do seu ministério. Eu oro para que você tome de fato consciência, irmão. Tire dessa vida, saia dessa vida teórica e comece a colocar na prática. Faz uma análise e viva o melhor que Deus tem para você no ministério que Ele tem separado você para exercer. Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, cada um de nós fomos separados para algo, meu Deus. Eu fui separado pelo Senhor para pastorear esta igreja nesse tempo. Outros aqui foram separados para ser professores no Lidere. Outros aqui para serem serviçais na igreja. Outros para trabalhar na cantina. Outros para ser evangelistas, enfim. Se cada um de nós fizéssemos o nosso papel de maneira organizada, estruturada e com boa vontade, com certeza não seríamos mais a mesma igreja, Senhor. E é por isso que nesta noite eu oro para que esta igreja tome consciência disso. Não é por imposição, não é por obrigação, não é exigindo, mas é por consciência, Senhor. É por consciência, é por voluntariedade. Então, Pai, ajuda aqueles que não puderam vir, mas que estão assistindo online ou que irão assistir. Ajude aos que estão aqui a tomar essa consciência desses 5 princípios. Fomos separados. Temos uma liderança. E que precisamos honrar essa liderança. Precisamos buscar a instrução. Aprender, crescer. Precisamos gerar sucessores, isto é, discipulado, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, que esta palavra produza em nosso coração uma transformação, e que nós venhamos lidar com o nosso ministério de maneira mais séria, de maneira mais responsável, de maneira muito mais, Senhor, dedicada, pois a Tua palavra diz: sede firmes, constantes e superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não será vão. Então, Pai, em nome de Jesus nós oramos, e eu peço a bênção do Senhor sobre o ministério de cada um, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço. Amém e amém. Nós estaremos.